Olá, amados, bom dia. Então, vos informo que a partir de dia 8 estou de férias alongadas e depois de retornar irei completar os 13 cursos. Então, a data de retorno às canalizações ainda não sei. A minha missão ali, junto com os mentores, é terminar os cursos. Vocês ficam aqui com estas todas canalizações, com estas grandes verdades para vocês ouvirem várias vezes, porque vale a pena. Vos deixo também terapias na playlist do YouTube. É só vocês irem lá e fazê-las, escolhendo a que querem fazer. Então é isso. Então hoje trago o mestre poderoso e amoroso Confúcio, que irá falar de Galileu Galilei, do astrofísico astrónomo. Então vamos lá. Meus amores, eu sou Confúcio. A minha missão hoje é muito elegante, divina, muito poderosa também, meus amores. Então, que tal amarmos agora saber a história um pouco de Galileu? Então, Galileu trouxe algo completamente novo para o momento da época, meus amores, para o momento da época. Vos digo que Galileu foi, meus amores, digamos, um matemático, mas não um matemático como os meus amores pensam. É mais um matemático astrofísico. Obviamente ele tinha um conceito físico muito poderoso e também uma energia de filosofia muito poderosa. Ele no fundo foi o quê? Foi um astrônomo, mas ele teve uma história de beleza sobre a biologia muito profunda. Então, Galileu nasceu em 1572 e desencarnou, meus amores, aos 66 anos, queimado na fogueira da Inquisição. Os meus amores já sabem esta história, pois a Igreja se revoltou contra as descobertas poderosas de Galileu. Então, meus amores, ele nasceu em Itália, na cidade de Pisa. Meus amores, era filho de um comerciante de amor de tecidos e ainda criança ele revelou capacidades extraordinárias sobre a visão do mundo.
dos planetas, das estrelas, do Sol, da noite, do dia. E também desenhava, quando era mais novo, desenhos do planeta. Ele trazia muita beleza, onde ele também criou a intenção de ser médico, porque ele era inteligente. Então, meus amores, tudo se destrambelhou lá mais à frente. E lá mais à frente foi quando tudo começou. Mas vamos falar dos inícios. Ele, por volta dos 15 anos, foi estudar em uma escola normal. Estudou o normal. Mas ele, como todos vós, gostam de algo. E como a biologia o encantou, porque desde novo ele amava o planeta e todo o conceito fora dele, ele estudou. E foi estudando desde os 15 anos, digamos por volta dos 23, ele terminou uns estudos e depois se juntou a uma equipa, digamos que era algo como zoologia misturado com biologia, mas não assim. Algo relacionado com animais e com jardins, mas não era assim. Então ele tinha vários irmãos, onde ele frequentava por prazer várias belezas, onde ele também frequentava bibliotecas divinas da universidade. Então digamos que aquilo era um trabalho, mas era um part-time, onde o dinheiro ali era um dinheiro que a família estava bem. Ele só se estava a encaixar. Então aos 23 anos, digamos que ele estabilizou nessa energia. Então ele frequentava vários valores onde ele trabalhava, digamos, num valor que era dado por merecimento, onde às vezes também ganhava apenas alimento. É algo assim. É como os meus amores, por exemplo, estão a fazer um estágio, mas já com uma ideia poderosa de ficarem ali, meus amores. Mas isto continuou, é claro. Então, ele sempre gostou de fazer experiências com algo que os meus amores agora irão saber. Como, por exemplo, ele tinha falta de vista, tinha falta de visão e usavam lentes, lupas para ler os livros. Então, ele tinha várias lupas onde ele via, no fundo, a beleza daquilo. Mas é verdade que não era só ele. Mas como ele tinha realizações profundas sobre ver, por exemplo, paisagens a longa distância, ele criou o telescópio. Então, meus amados, em 1610, ele criou a virtude do telescópio com muita potência, porque ele, durante o percurso, já tinha criado vários, mas com a ideia, digamos, de ser um binóculo para ver paisagens. Apenas isso. E que ele já sabia que havia muitos inventores que já faziam este tipo de invento. Ele, a partir dos 37 anos, meus amores, já tinha um longo percurso de estudos sobre o conceito do planeta, sobre a rotação do planeta, através de outros historiadores também, de livros e de conceituados irmãos que estudavam isto. E por isso ele sabia plenamente algo que tem a ver com a rotação da Terra.
E aí é que ele caiu na armadilha de ser o egocêntrico, não aceitando estar no presente momento só para ele. Mas ele, antes disto tudo, já andava a criar o telescópio potente para ver a Lua, para ver Marte, Júpiter e, claro, o nosso irmão, divindade de Saturno, meus amores, o Rei dos Anéis. E ele conseguia ver mais além. Mas já havia estudos muito profundos anteriores a ele sobre os planetas. Então, para retirar as crenças limitantes que ele descobriu algo novo relacionado com os planetas, vamos já dizer que não. É verdade que eu disse algo, que é que naquela época aquilo foi novo. Digamos que aquilo era novo ali. Mas, por exemplo, do outro lado da linha divina de Gaia, por exemplo, na Mongólia, já existiam esses binóculos para ver planetas e eles eram bem potentes e fortes, mas não com a ideia de verem o alcance, digamos, da potência do sistema solar, da rotação. Aí sim, é que ele descobriu algo e descobriu que naquele preciso momento a divindade dele descobriu que todo o sistema solar rodava em torno do Sol. Mas a verdade é que isto já se propagava em outras divindades encarnadas no passado e também no planeta. Mas a descoberta mesmo não foi esta. Esta foi uma das principais, que não foi, mas que levou à descoberta principal, que o planeta tinha um poder magnético. Esta é a grande revelação. Ele descobriu que o planeta tinha um poder magnético. E o poder magnético do planeta fazia com que ele rodasse à volta do Sol. Então, ele descobriu a verdade sobre que o planeta rodava realmente em torno do Sol e não ao contrário. E para amar saber a história de a Terra ser plana, ali, meus amores, esta parte até vos digo que é um pouco ridícula, porque o teu amor, ali, os vossos amores, as vossas divindades encarnadas, não viam assim. Não viam porque bastava olhar para a Lua, bastava olhar no conceito que aquilo não era assim, porque dentro de vós, já vós sabiam que o planeta era redondinho em amor, mas ele descobriu o magnetismo. E agora esta é que é a grande chave disto. E como é que ele descobriu isto? Se ele era inventor também, e astrofísico, astrónomo, ele tinha conceitos muito poderosos sobre o planeta, porque ele tinha estudado. Então, o que é que lhe faltava para entender, no fundo, a ciência sobre o fator magnético? Tem a ver com os polos magnéticos do planeta, com certeza. Tem a ver com o norte e sul. Tem a ver com a estrela polar. Tem a ver com o alinhamento da estrela polar ao planeta. Meus amores, tem a ver com o alinhamento da estrela polar ao planeta. Porque é verdade que os meus amores já evoluíram muito. Mas a estrela polar foi a chave para que os meus amores possam navegar nos mares à noite, sem nuvens. Então,
ele, à noite, olhava para aquela estrela, porque ele já a conhecia, e tentava entender porque é que ela, no fundo, ficava alinhada com a energia do norte e ficava a tentar entender como é que o planeta aquele rodava e aquela estrela se fixava no mesmo sítio. E daí o conceito da estrela polar. Porquê? Porque a estrela polar não tem dois polos, mas frequenta um polo e é o Polo Norte. E por ser o Polo Norte, o Polo Sul tem que estar alinhado também a algo. E foi assim que ele chegou ali, chegou lá. Então, o que é que ele fez? Tentou descobrir a estrela que faltava alinhar-se ao poder do Polo Sul. Mas ele sabia perfeitamente que aquilo não batia certo. E porquê? Porque ele estava no hemisfério norte e não entendia que tinha, por exemplo, que ir para a China ou para a Austrália, tentar ver ali, tentar conhecer as estrelas no hemisfério sul. E assim ele pensou: como é que eu não consigo descobrir aquela estrela? Não consigo entender. Mas aquela ali fica fixa. Ela não sai dali. Eu sei que ela está alinhada com o eixo da Terra. Mas do outro lado tem que haver outra estrela. Então eu tenho que sair daqui. Como é que eu faço isto? Então ele pensou assim: bom, se eu tenho que fazer uma viagem, eu tenho que me empoderar a convencer a igreja desta possibilidade, porque assim eles me vão angariar o dinheiro para investigar este conceito tão belo. E aí foi uma das ideias dele. Não foi já a fase da revelação que o Sol é que ficava parado. Não, mas foi uma ideia. E essa ideia fez com que ele fosse falar já com divindades do cristianismo. Mas o cristianismo não era assim tão pragmático com isto. Não. O que ele fez foi cometer o erro de dizer que ele sabia mais que a igreja, porque a igreja estava carregada de essências de livros antigos e foi aí que ele pecou. É o pecado que não é pecado. Pecou porquê? Porque quando ele criou intenções de estudar os papiros da energia da igreja na sua terra, ele pensou que ali havia conceitos muito fortes e verdades muito fortes que ajudariam a que ele explicasse à igreja juntando a sua descoberta. Mas ele não conseguiu fazer isso. Porquê? Porque a igreja era muito fechada. Muito fechada. Então, ele, para saber no fundo que havia outra estrela, teve a ideia de investigar livros de astrologia do outro lado do mundo, do hemisfério sul, e descobriu lá que havia uma estrela que os meus amores agora sabem o nome, que é Polaris e que faz parte do Cruzeiro do Sul, que é uma constelação. E aí sim, ele entendeu, mas mesmo assim tinha dúvidas. Porquê? Porque ele queria ver. Mas ele não viu isso. Ele foi mais inteligente. Porquê? Porque ele tinha estudos e conseguiu ver o alinhamento das estrelas
para baterem certo no conceito sobre a estrela Polaris, ou seja, o Cruzeiro do Sul. Como vendo as constelações, vendo o nascimento do Sol, o pôr do Sol, vendo a energia, por exemplo, sob o conceito da primavera, do verão, do inverno. É claro, meus amores, que ele tinha sempre a visão de que tinha de estar presente sem nuvens. É claro, e aí é que era a grande luta dele em amor. Porque ele amava tanto o céu que se zangava tanto com o céu, porque não gostava das nuvens. E quando as nuvens lhe apareciam, ele reclamava tanto sobre o céu, que as nuvens eram a coisa mais horrível que ele tinha na vida dele. É verdade, este é um grande aprendizado que Galileu ainda tem e que Galileu está a aprender e está a deixar de vibrar, porque ele agora ama o céu, ama as nuvens, porque ele está encarnado e já sabe que é o próprio Galileu. E sei que ele está a ouvir esta mensagem e sei que se está a rir, porque ele já é um desperto e ele também é comunicador com seres de luz. Então ele é poderoso. Então, meu irmão, meu amor, gratidão por seres quem és. Então desperta ainda mais para ajudar os teus irmãos a ver a energia do amor e os planetas. E sei que agora tu amas as nuvens. E sei que amas o sol. E sei que amas a noite muito. Então, continuando a tua história. A história de Galileu. Então, continuando. Como é que ele descobriu a parte magnética do vosso planeta e também do conjunto, é claro, faz parte do sistema solar? É um conceito bem avançado em pensamento ali, porque ele nunca se deslocou à parte sul, o hemisfério sul do planeta. Então, a forma carismática e inteligente foi que a energia magnética do planeta tinha energia própria. E que se tinha energia própria, a própria energia da potência da Eureka de Arquimedes. A história de Arquimedes já foi contada em amor, mas eu agora quero falar um pouco sobre a parte que tem a ver com o conceito Eureka. Eureka é eu descobri, certo? É o que os meus amores pensam. Então, digo-vos já que não. Eureka significa que o conceito que foi descoberto vai ser descoberto por alguém. Digamos que é até que enfim que descobriste. É essa a essência da Eureka, pois foi assim que Arquimedes fez a alguém, que ele no fundo andava a comentar algo sobre a parte da maçã cair. Isso é verdade. E que quando aquilo caiu, ele disse, isto tem peso. E Arquimedes disse, obviamente, uma essência brincalhona, até que enfim descobres que isso tem um poder magnético e que tudo está conectado. Essa maçã está conectada ao planeta e tu estás conectado ao planeta, se não voavas. Entendes? Então existiu aqui uma conversa longa. Sim, foi entre Arquimedes e outros irmãos, mas foi uma conversa tão poderosa que aquilo ressoou até hoje. A Eureka já sabem que significa até que enfim que sabes. Então Galileu pensou na parte gravitacional, baseando-se nesta história de Arquimedes, que era se a maçã pode cair, então a estrela está alinhada com a gravidade do centro do planeta. Esta foi a descoberta-chave. Então, se a maçã no fundo caísse até ao fim,
o que é que acontecia no centro do planeta. Então aqui está a real descoberta de Galileu, ou seja, que o centro do planeta estava alinhado com todas as estrelas ao mesmo tempo, porque se o núcleo é redondo, logo o planeta é redondo, assim sendo o planeta está alinhado a todas as estrelas, a tudo quanto é, ao vácuo quântico divino da terceira dimensão, da quarta dimensão e de todas as dimensões, e é claro, da quinta dimensão do amor incondicional. Mas sim, meus amores, existe a crença limitante que eu já vou falar dela, porque tem a ver precisamente com isto. Como é que Galileu sabia no fundo que o centro do planeta, digamos que tinha um núcleo redondo? Porque já havia papiros disso, muito precisos, sobre a crosta do planeta, muito antigos. Mas a verdade é que os meus amores não sabem o que há ali. Mas imaginem um centro. Não imaginem uma bola, apenas um ponto no centro do planeta. É isso que no fundo Galileu descobriu. Descobriu a geometria descritiva sagrada do alinhamento a tudo quanto é do planeta. Então o ponto central do centro do planeta está alinhado com tudo. Logo assim, a parte magnética do planeta é que a gravidade vai ter toda aquele centro. É como se o centro fosse o caminho de tudo. Então, no fundo, o caminho de tudo é o centro da divindade. Então, no fundo, ele descobriu o caminho para o eu superior. E aí ele evoluiu muito, 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 muito. É pena, meus amigos. É pena. Ele, vos digo já que não trazia dons nem talentos, mas ele evoluiu muito sobre a geometria sagrada. E por isso ele é merecedor de ser quem é. Mas ele caiu na armadilha do ego. E a armadilha do ego foi precisamente algo que teve a ver com as nuvens. Porque o ódio que ele tinha das nuvens é o ódio que ele tinha das pessoas também, porque não acreditavam nele. E quando ele se virou contra irmãos da igreja, as coisas todas caíram em cima dele. Ele deixou de ser conceituado a ser humilhado, xingado pela rua, com muita força. E como não tinha meias medidas, porque ele era conceituado e tinha invenções e já tinha mostrado coisas fabulosas à população e até aos irmãos da igreja, ele se revoltou tanto que um dia os soldados da igreja foram encontrá-lo onde ele no fundo costumava estar, que era num campo aberto, à tarde, onde ele preparava o seu evento de ver as estrelas. E ali foi apanhado e ele não sabia o que se passava. Apenas disse: "Vocês estão malucos, deixem-me em paz, então não sabem quem sou eu?" Aí o ego dele vibrou tanto que, olhem, não vou dizer mais nada. Foi arrastado, ele foi arrastado e foi preparado durante 5 dias, onde o julgamento não foi o julgamento, porque ele já tinha sido julgado. Porque ele julgava todos, logo foi julgado. Porque na vida anterior de Galileu, ele foi muito mau com os seus irmãos, com a igreja também. Mas foi um pragmático contra o Cristo, onde quem não amasse o Cristo era crucificado, queimado na fogueira, enforcado e até lhe cortava também as cabeças dos irmãos, meus amores. É triste, sim, mas ele agora está a saber disto. Mas eu sei que ele se perdoa e pede perdão a todos. Então, é verdade que ele foi assim, numa vida anterior, e por isso teve ali a colheita. Mas era preciso ter esta colheita? Não, meus amores. Não. Porque se ele se tivesse afastado quando descobriu esta potência,
E quando descobriu o fator de ver tudo, ele não precisava, porque ele estava bem acompanhado, estava bem encaminhado, com irmãos bons, e ele não precisava de passar por isto. Ele iria evoluir o perdão sob a igreja com o tempo, mas ali a missão fracassou, porque ele não criou boas intenções sobre a igreja. E é verdade, meus amigos, que esse aprendizado, ele voltaria, por exemplo, numa guerra, onde ele, por exemplo, tinha que desencarnar às vezes que fosse necessário para amar, não tirar a vida a ninguém. Eu sei que isto parece assim muito potente em amores, mas a verdade é que se vós não aprendem, vós encarnam precisamente no oposto, ao contrário, onde ele, é verdade que também passou por isso, mas vós passaram por isso também. Então existe um aprendizado que é maior que aquilo, porque a divindade, no fundo, o eu superior nunca quer, meus amores, nunca quer que vós vão por o caminho errado. Nunca quer que vão contra vós. Uma divindade nunca quer que vós vão para a guerra. Se vão para a guerra é porque escolhem. Vós escolhem a guerra. Mas é preciso morrer, desencarnar, porque tiraram a vida a muitos irmãos. Meus amores, eu digo assim, não. Porque se tem que perdoar. Porque, por exemplo, um irmão é assim, ao contrário, numa vida. Na outra vida, o eu superior diz, eu amei ser belo, por exemplo, ajudando o planeta. Então, eu, por exemplo, fui um xamã. Então eu tenho poderes de cura. Então vou ser médico. Se o meu amor aqui escolher ser médico, vai ajudar precisamente as almas a que ele fez mal. Porque tudo bate certo no tempo da divindade. Então, no fundo, ele se está a perdoar, ajudando os irmãos, daí os médicos e a medicina. Porque ali estão fragrâncias poderosas ajudando os irmãos que, no fundo, eles fizeram mal. Entendam assim. O aprendizado é que se tem que perdoar. E o aprendizado não é algo que a divindade queira que os meus amores queiram passar mal. Não. Quem escolheu isto foi Galileu, meus amores, foi Galileu, porque ele fez muito mal a irmãos e não aprendeu a lição. Não aprendeu a lição ali, porque ele também queria tirar vidas até, ali naquela vida, porque ele tinha tanta raiva das pessoas que até desejava a morte e queria tirar-lhes a vida ao povo, à população que se revoltava contra ele. A irmãos da igreja, ele vibrava tão baixo que atingia pontos tão baixos que aquilo era do pior. Então a colheita veio. Se tu não aprendes a lição, logo aquilo volta para ti. És o Cristo dizendo, eu não me amo. Aí a maldade que te fizeste retorna para ti, porque tu és o Criador, aprendendo a lição daquilo que criaste. Onde numa vida, Galileu disse, se eu não aprender a lição, que eu aprenda a lição para nunca mais fazer mal aos meus irmãos, no momento certo e na altura certa. E se tiver que desencarnar, eu desencarnarei para nunca mais fazer mal a mim próprio ali, porque somos um. Meus amores, é assim a história de Galileu Galilei, onde ele descobriu o centro, o ponto magnético do universo de Deus Pai Mãe em Gaia. Então ele é merecedor, meus amores. Então ele descobriu o evento que vos falta descobrir, que é o vosso centro. Ele descobriu o centro de Gaia, descobrindo o centro dele. Logo, vós têm que descobrir o vosso centro, a vossa criança interior, meus amores. Vos amo deixar agora com esta bela informação, com esta bela revelação, dizendo que amo Galileu e dizendo também que ele já aprendeu a lição. Isso eu vos garanto. E que a paixão dele pelos astros é a minha paixão também pelos astros, porque eu sou o astrólogo divino, meus amores. Gratidão.